Olá, Brasil, a paz do Senhor Jesus, que Deus nos abençoe a todos abundantemente. Nesse domingo especial, no Brás, às 8h30 da manhã, e Santo Amaro, às 14 horas, teremos duas grandes concentrações de fé, as mais abençoadas de todas que já tivemos. E teremos a mega imposição de mãos a partir das 6 da manhã no Brás, em Santo Amaro a partir de meio-dia. Deus nos traz uma mensagem hoje muito interessante. O profeta Isaías teve uma revelação de Deus e uma inspiração extraordinária, porque o povo precisava ser consolado, precisava de livramento, precisava de um colo, né? de um afago, precisava de proteção, de se sentir seguro. E através do profeta Isaías, Deus se apresenta como sendo o único poderoso, o único grande, o único que pode todas as coisas, pode dar vida ou tirar vida. E às vezes tememos a homens, a perseguições, a problemas, a adversidades, nos preocupamos muito com aquilo que acontece ao nosso derredor e nos esquecemos da grandeza de Deus, do poder de Deus. Isaías 40, a partir do versículo 12, diz assim: quem mediu com o seu punho, ou seja, na concha das suas mãos, as águas, e tomou medida dos céus a palmos, e recolheu em uma medida o pó da terra, e pesou os montes e outeiros em balanças? Quem guiou o Espírito do Senhor? E que conselheiro o ensinou? Com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento e lhe mostrasse as veredas do juízo, os caminhos? E lhe ensinasse a sabedoria e lhe fizesse notório o caminho da ciência? Eis que as nações são consideradas por ele como uma gota que cai de um balde, um pingo que cai de um balde, e como o pó miúdo na balança, o pó fino nas balanças. Eis que lança por aí as ilhas como uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano, a floresta do Líbano, basta para queimar. Nem os seus animais bastam para um sacrifício, para o holocausto, para o nosso Deus. Todas as nações são como nada perante ele. Ele as considera menos que nada, como um vácuo, como uma coisa vã. A quem, pois, fareis semelhante a Deus, ou com quem o comparareis? Olha que coisa maravilhosa. Quem de nós nunca se desesperou em dado momento? Nunca se preocupou, né? O homem é muito vulnerável e às vezes muito vaidoso e não atenta muito para as coisas de Deus. Tudo que eu e você vemos, vivemos, vivenciamos, desfrutamos, foi feito pela mão de Deus. Deus não teve auxílio de ninguém, porque Deus não precisa de homens, Deus não precisa de ajuda. Não, Deus é quem nos ajuda. Às vezes admiramos obras da natureza e da própria ciência, né? Como pergunta aqui o profeta, quem indicou, ensinou o caminho da ciência? Essas descobertas extraordinárias da ciência, agora mesmo, a vacina contra o Covid e outras descobertas, objetos muitas vezes mais pesados que o ar, voando, e outras coisas acontecendo. Esse caminho da ciência é dele, isso aí não é de homens. Você pode ver que os próprios que inventam, com autorização, inspiração e orientação de Deus, eles perecem. Se os cientistas fossem verdadeiramente os autores,
eles não seriam tão vulneráveis como são. Eles são como nós mesmos. Quantos morrem de câncer, de outras doenças? E a ciência que eles, entre aspas, criou ou criaram, eles não conseguem tirar proveito dela. Por quê? Porque ela é de Deus. E Deus, quando determina o fim, pode ser cientista, pode ser o apóstolo Valdemiro, pode ser quem for. É o fim e pronto. Deus é quem dá a vida e quem tira a vida. E quem mediu na concha da mão as águas? Começa assim. Quem mediu, no versículo 12, no punho, as águas do universo? Você já viajou por aí, você já viu a imensidão de águas? Tem uma palavra, inclusive um salmo, que diz que Deus fala, eu estou nas muitas águas. Olha que maravilha. Então você já observou quantas águas? Os oceanos, as represas, os rios. E se você conseguir contemplar toda a água do universo, visitá-la, você vai ver 3% só. 3,5% da água. Porque os outros 96,5% você não consegue ver. Está encoberto, congelado em algum lugar, encoberto. E Deus botou toda a água do universo na concha da mão. Por que Deus fez essas coisas, essas demonstrações de poder e as revelou ao profeta? Para que eu e você pudéssemos viver na confiança, na tranquilidade, na segurança. Porque o que foi que Jesus disse? O meu povo sofre por falta de conhecimento. Então o desespero se dá por conta da ignorância, da falta de comunhão, de lembrança das grandes obras de Deus. O Deus que mediu as águas do universo na concha da mão, eu represento o que dentro da mão dele? E mesmo assim, ele fala comigo, ele me chama, ele me exorta, me orienta, me protege, cuida de mim, como se eu fosse algo de muito valor. Aliás, ele fez por nós o que ninguém faria. Ele deu o próprio filho dele para morrer e sofrer por nós, demonstrando assim o seu grande amor. Deus quer que tenhamos segurança, qualidade de vida, que estejamos na presença dele, que confiemos nele. E essa é a fase mais difícil do planeta, um momento de confiança mesmo, de dependência a Deus. E os homens se deteriorando, você vê aí, estão trabalhando, as próprias autoridades, trabalhando para impedir que o evangelho seja pregado, que essas coisas sejam reveladas ao povo, que é obra satânica, que usa aqueles que são investidos de autoridade, muitas das vezes, né? O próprio presidente alertou essa semana aos cristãos que o próximo passo daqueles que não gostam de Deus e que detêm a caneta, não respeitam a Constituição, é proibir a Bíblia no Brasil. O próximo passo deles é proibir a Bíblia no Brasil. Por isso nós temos, eu e você temos as próximas eleições, nós temos que ter muita sabedoria, entendimento. Nós que gostamos de Deus, amamos a Deus, a palavra de Deus, a liberdade cristã, religiosa. Então, Deus, ele mediu as águas na concha da mão, não tomou conselho com ninguém. Todas as nações são como um pingo que cai de um balde. Olha que coisa. Olha como é grande o nosso Deus. E o mais importante é que ele não é só grande, ele se preocupa conosco. Ele gosta de gente. Ele nos ama. Ele fez tantas obras maravilhosas, mas o homem ele fez imagem e semelhança dele. Imagina você que está aí se acabando nas drogas, na criminalidade, na prostituição, no ódio. Você que está desacorçoado, desanimado, você quer saber como é Deus? Deus é como você, assim. Você foi feito imagem de Deus.
Deus poderia ter feito a onça pintada, que é linda, né? A imagem dele. Poderia ter feito, sei lá, um elefante, o leão, hein? Um animal bonito, lindo, imponente. Não. Deus fez... Às vezes, eu estava vendo uma reportagem um dia desse, eu vi um pássaro que eu nem imaginava que existisse. O pássaro tinha 3 cores lindíssimas e eu nem imaginava que existisse no Brasil ainda, na Amazônia. É um pássaro que tinha amarelo na cor, azul e cor de vinho, assim, um vermelho escuro. Falei, meu Deus, existe esse pássaro? Mas coisa linda, linda, linda. Se não tivesse na natureza, filmando na natureza, um brasileiro que faz um biólogo, se não fosse na natureza, eu ia dizer que pintaram o pássaro, porque tá cheio de golpista por aí. Pinta, igual eu lembrei do mineirinho lá que pintou a coruja e vendeu para o português como papagaio. O português voltou um ano depois, ele... E aí, português, o papagaio está falando? Ele falou, não fala, mas prestam atenção quando a gente fala que a coruja tem um olho grande. Então o sujeito, achei que tinham pintado o passarinho, mas estava na natureza, coisa mais linda. Só que ele não é a imagem e semelhança de Deus. Ele não é. A arara azul é lindíssima, a arara azul. Mas não é a imagem e semelhança de Deus. O homem é a imagem e semelhança de Deus. Você é a imagem e semelhança de Deus. Eu sou. Nós somos imagem e semelhança do Altíssimo. O Deus Todo-Poderoso. O Deus que não tem adversários. Não. Virando a página, olha que maravilha. Presta atenção. Deixa eu ler o versículo 18. Ó. A quem, pois, fareis semelhante a Deus? Ou com quem o comparareis? Virando. O artífice, que é o artista, né, grava a imagem e o ourives a cobre de ouro e cadeias de prata funde para ela. Imagem de escultura. Entrou na idolatria, presta atenção. O empobrecido, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não se corrompe. O rico, ele consegue ter um Deus mais sofisticado. É isso que está dizendo a palavra. O rico que tem dinheiro. Ele contrata um artífice, alguém para gravar lá na imagem, e ele chama o ourives para cobri-la de ouro. Esse é o rico. O Deus do rico. Dá uma olhada no santo do rico para você ver como é que é. É de ouro, é de prata. Até isso a Bíblia ensina. E as pessoas não atinam para isso. Ficam nervosas ainda. Estão mexendo com a minha religião. Estão falando mal. Ninguém está falando mal de nada. Nós estamos lendo a palavra. A Bíblia do padre tem isso aqui. Você pode ver que alguns padres dissidentes mostraram ultimamente agora no Brasil, mostraram que estavam enganando com idolatria. Ninguém está se metendo com religião, porque você está sendo enganado. Veja a palavra de Deus. Pede o padre para abrir Isaías 40, 19. Pede para ele abrir. O artífice grava a imagem e o ourives a cobre de ouro e cadeias de prata funde para ela. O empobrecido que não tem dinheiro, que não tem tanto a oferecer, né? E escolhe madeira que não se corrompe. Eu lembro que lá em casa era uma miséria danada. A gente tinha os santos lá também lá em casa. Mas era de papelão colado na parede. Ou uma vez nós ficamos bem contentes que a minha mãe conseguiu um caixotinho lá, tipo uma televisãozinha que acende. Botamos lá uma santinha. Oh, mas nosso santo agora é bacana, né? É sofisticado. Que ignorância, né, rapaz? Que ignorância. O que tem dinheiro é a imagem de ouro, está escrito aqui. Ó. O empobrecido, como ele é esperto, porque ele geralmente mora nos campos. Ele sabe, conhece um aroeiro, uma baraúna, um roxinho, um angico vermelho, uma garapa, que é o amarelão, né? Enfim, ele tem o mogno. O mogno, acho que ele não pode não, o pobre não, porque tem que vender, só o rico também, que é igual ouro. Mas até isso a Bíblia diz, o rico faz o santo a imagem de ouro, de prata. E o empobrecido não tem nada muito tanto a oferecer, está escrito aqui no versículo 20. Ele escolhe uma madeira que não se corrompe. Madeira que o cupim não come, que a traça não rói. Tem madeira que o cupim nem chega perto, que é amarga e é resistente.
Então ele escolhe e faz o santo dele, a imagem dele de madeira. Continuando, diz assim, artífice sábio busca para gravar uma imagem que não se pode mover. Porventura não sabeis, porventura não ouves? Ou desde o princípio se vos não notificou isso mesmo? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Um professor uma vez, ele falou para mim assim, ele perguntou, apóstolo, o senhor estudou muito? Eu falei, não, estudei muito pouco, tinha condição, meu pai não tinha que trabalhar com 7 anos de idade, plantando arroz. Mas o senhor já ouviu falar de Galileu Galilei? Falei, já ouvi falar. Ele descobriu que a Terra é redonda. Eu falei, não foi o Galileu Galilei. Ah, não? Eu falei, não. Mas quem foi? Aí começou a citar uns outros lá que reivindicaram na época a descoberta. Eu falei, não foi nenhum desses. Foi Isaías. Isaías? Eu falei, é o profeta. Porque ele narrou, eu falei, é fácil inventar qualquer coisa que você encontra na Bíblia. Não é preciso ter escolaridade ou ser acima da média na inteligência para saber. Olha o versículo 22. Ele é o que está sentado sobre o globo da terra. A Bíblia diz o globo. O globo é o quê? O globo é retangular? Minha filha? É quadrado? É triangular? Não. O globo é redondo. É uma bola. Não é verdade? Então, a Bíblia diz, algumas versões dizem da Bíblia, ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra. Então não foi Galileu, foi Isaías. Deus mostrou para isso, que é uma revelação de Deus. Deus mostrou, meu filho, a terra é redonda. Foi Deus que mostrou. Foi Deus que mostrou. Só que a Bíblia, ela usa muita linguagem figurada, né? Então é preciso entender. Ele está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. O que faz voltar ao nada os príncipes e torna coisa vã os juízes da terra. Que coisa maravilhosa. Quer dizer, não tem grande, não tem ninguém acima da média, acima da lei, acima do bem e do mal, não. Por mais investido de autoridade que o sujeito possa se achar, Deus é quem torna os príncipes, faz voltar os príncipes em nada. E é verdade. Quantos aí estavam no poder ou no topo da cadeia, digamos assim, tanto poder aquisitivo e influência, estão sendo corroídos pelo câncer. Eu mesmo já fui chamado várias vezes para orar por pessoas que batiam no peito e se achavam poderosas. Eu me lembro muito bem, uns cerca de 10, 12 anos atrás, um pouco menos, uma pessoa que no mundo inteiro era vista como um dos mais influentes e um líder político nosso aqui do Brasil. Contraiu um câncer na garganta, meu telefone tocou, fui atender o sujeito, pedindo para orar pela garganta dele. E ele podia pegar o jato, encher de dinheiro e ir lá para os Estados Unidos para tratar, né? Mas não vale nada, não é nada. Deus é quem faz voltar a nada os príncipes da terra e torna coisa vã o juiz da terra. Deus é grande, só Deus é grande. Aprendam isso, vocês que têm diploma, que dão canetadas, que estão legislando. Aprendem isso. Só existe um grande, um poderoso. Todos os outros somos pequenos e muito pequenos. Eu, então, sou nada diante de tudo isso.
Continuando o versículo 24, diz assim: não se plantam, nem se semeiam, nem se arraiga na terra o seu tronco cortado. Sopra sobre eles e secam-se, e um tufão como pragana os levará. A quem, pois, me farei semelhante para que lhe seja semelhante? Diz o santo. Deus pergunta, com quem você pode me comparar? Diante dessas coisas, ainda tem mais, dessas narrativas, né? Com quem podemos comparar Deus? O homem mais poderoso da terra é o que diante de Deus? Nada. Nada. Com quem podemos compará-lo? Né? Versículo 25. A quem, pois, me farei semelhante? Para que lhe seja semelhante, diz o santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Quem produziu? Quem produz por conta o seu exército? Quem a todas chama pelo seu nome, as estrelas, né? Por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Por que, pois, diz, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, meu caminho está encoberto ao Senhor e meu juízo passa de largo pelo meu Deus? Quer dizer, por que você se lamenta? Por que você se desespera? Por que você murmura, reclama e diz que Deus não está olhando para você? Que o seu caminho passa de longe, passa ao largo? Por que o homem ele se preocupa tanto? Ele se desespera tanto, ele se perde, se desorienta, né? E isso ocorre até no meio dos bispos, dos pastores, infelizmente. É natural, é normal, quando na igreja você vai transferir um pastor ou um bispo, ele avalia a atual situação dele, o cargo, a posição dele na igreja, com aquela que ele está recebendo. E se aparentemente foi inferior a uma reação. Se um bispo sai de um estado para uma igreja, ele pergunta às vezes para mim, em que eu errei? Em que eu errei? Eu cometi alguma falha? É difícil, mas pergunta. Não todos. Alguns têm uma espiritualidade mais elevada e meditam na palavra. Isso aí é comum naqueles bispos que não leem a Bíblia, não praticam, não entendem a Bíblia. Imagina se José perguntasse quando foi, ele era o queridinho do papai e de Deus também. E teve aquela revelação de Deus. Imagina se ele perguntasse, por que eu estou sendo vendido como escravo? Por que me botaram na prisão? Porque é claro que isso não ocorre aos bispos, aos pastores. No máximo, saem de um lugar, vão para outro, né? Mas sempre questionam. Por quê? Porque não estão no espírito, esses aí, esses tais. Estão na carne, estão preocupados com projetos pessoais. Então não vão entender nunca o caminho de Deus. Quando a Bíblia diz, aí entra a fé. Você quer testar a fé dos homens, dos bispos? Tira o poder deles. Aí você vai ver se tem fé de verdade. Por quê? Porque o sujeito que vive pela fé, que vive na fé, ele não questiona isso. Pelo contrário, ele dá graças a Deus em tudo dá graça, diz a palavra. Por que um bispo questiona? Por que eu saí de tal lugar e estou indo para este lugar? Por quê? Pergunta para Deus. Ou se você não quiser perguntar, crê somente. Porque o caminho para uma coisa grande na sua vida, certamente vai passar por um estreito. Não pensa você que para atingir coisa grande você vai pegar um caminho largo, não. Não necessariamente.
tá? Em algum momento o caminho vai ser muito estreito, vai caber só você, mas lá na frente está a praça. Lá na frente está a recompensa. Mas cadê? O projeto pessoal é que leva à insatisfação. Quando você está preocupado consigo mesmo, bispo, pastor, como você está olhando para a sua própria vida, é por isso que você questiona. Por que isso, por que aquilo? Se você estivesse olhando para as almas, para o povo, para ganhar almas, foi para isso que você foi chamado. Você não foi chamado para ter carro importado, mas pode ter, porque não tem nada de errado nisso. Você não foi chamado para ter casa imobiliada com móvel fino, mas pode ter, que não tem nada de errado nisso, é bíblico. Você não foi chamado para cuidar dos seus projetos, de suas empresas, não. Você foi chamado para ganhar almas, então não interessa. O resto não interessa, o que interessa é ganhar almas. Se não, então você deve fazer uma outra coisa e não pregar o evangelho. Vai fazer outra coisa e não prega o evangelho. Ou então siga o exemplo de Jesus, que podia ter multidões aos seus pés e volta e meia era achado no meio do deserto pregando para uma mulher sozinha, mulher samaritana. Poderia estar em Nínive e outras cidades, metrópoles, com multidões ao redor, e volta e meia era achado num povoado pregando para Maria aos seus pés, e Marta nem sequer dava bola, ficava lá mexendo na cozinha, e a Maria aos seus pés. Deixava de encontrar-se com multidões para visitar um lugar onde achar um homem vivendo dentro de um cemitério, comendo defunto, e cuidar só dele. É multidão que você quer, bispo? Então olha o exemplo de Jesus. Olha o exemplo dele. Se você estiver pregando para 10 pessoas, dê a sua vida. Se é para 5, dê. Se é para uma, dê a sua vida. Se é para 1 milhão, dê a sua vida. Foi assim que Deus me honrou até hoje. Foi assim que Deus me honrou. Até parece que não conhece a minha trajetória. Da onde eu vim. Da onde eu saí. E aonde eu fui jogado. Quando me desliguei de um ministério, onde eu fui jogado. Fizeram comigo. Eu e minha família. Cuidando de meia dúzia. Cuidando de 3, mas cuidamos com carinho, com amor, e deu nesse bolo que você vê hoje, essa multidão. Né? Aliás, me lembrei da nossa igreja, da co-irmã Bola de Neve. Um grande abraço, um beijo no coração. O apóstolo lá mandou para mim uma mensagem carinhosa essa semana. Bispa Sônia também, da Renascer, o apóstolo Estevão. Todos mandaram o vídeo, né? Eu vi lá. Agradecer de coração. Aline Barros, cantora, também mandou uma mensagem linda. Obrigado, Aline. Deus abençoe você. Enfim, o Raul Gil, todos aí manifestaram carinho. Antes que eu me esqueça, desculpa interromper. Mas é isso. Essas pessoas admiram a verdade desse evangelho que é pregado aqui. Aqui não tem negócio tem papo na língua, aqui não tem negócio de amaciar, não, meu filho. Aqui não é para ler scripts de governo, disso, daquilo. Uma vez um governador falou, eu vou dizer para o senhor aqui no estado como é que tem que ser. Eu falei, cuide da sua vida, do seu ministério aí, que eu cuido do meu, da Bíblia. Você não manda no estado, quem manda é Deus. O senhor não vai tirar o bispo fulano daqui? Eu já falei para o senhor não trocar tal secretário? Aqui tem negócio de político dirigir igreja, não. Aqui não. Nem político, nem ministro de Supremo, ninguém dirige igreja aqui, não. Quem dirige é Deus. Quem dirige é Deus. Pode até me prender, me matar, fazer o que quiser comigo. Quem dirige a igreja aqui é Deus. E enquanto ele me mantiver aqui, quem dá a ordem sou eu também. Deus dirige, Deus passa a ordem para mim e eu repasso para quem quiser ouvir. Quem quiser cuida da sua vida. É assim. Quem não quiser cuida da sua vida. É assim que tem sido, é assim que vai ser, é assim que Deus opera. Por isso que aqui é naturalidade. Você sopra, o leproso é purificado. Você dá a camisa, o sujeito troca de pele. Por causa disso. Não tem aqui negócio de influência política não, meu irmão. Aqui... Vem dar palpite aqui para você ver. Vem dar palpite. Não, aqui não. Então, seu bispo, seu pastor, por quê? O que eu fiz? O que você fez? Pergunta para Deus. Na verdade, pergunta para si próprio. Porque certamente se você estivesse enchendo os olhos de Deus, Ele estaria te exaltando. Mas em algum momento você vai passar pelo deserto. Pelo estreito. Como esses passaram. Mas olha como Deus ele se apresenta. Né? Ele diz assim, levantai ao alto os olhos e vede quem criou essas coisas, quem produz por conta do seu exército
E a todas chama pelo seu nome, as estrelas, né? Por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder, e nenhuma faltará. Porque, pois, dizeis, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus. Quer dizer, naquele momento desagradável na nossa vida, nós questionamos. Meu Deus, será que Deus está vendo o que eu estou passando? Será que Deus é que está fazendo isso comigo? Será que Deus não olha para mim? Mas olha, por que você não confia? Por que você não o reconhece em todos os seus caminhos? Por que você não espera o momento dele te exaltar? Ao invés de cobrar, de murmurar, de reclamar? Por que você não espera Deus te exaltar, não confia nele? Olha o que eu passei. Olha o que eu passo, olha a minha vida, minha trajetória. Olha o que eu e minha família passamos. Eu, a bispo, as meninas, sem ter uma pedra de gelo para nos refrescarmos no calor do Pernambuco, lá no Recife. E não tinha ninguém por perto, era só nós. A gente saía cedinho, com um panfletinho nas mãos, as meninas pequenininhas, e éramos xingados, humilhados. Quando paravam duas para nos ouvir, nós fazíamos com tanto amor. Eu ministrava para 5 pessoas, depois de ter tido um ministério gigantesco numa outra igreja. Fui massacrado, humilhado, caluniado. Espalharam a notícia de que eu fui achado bêbado na beira da estrada, caído. O povo começou a desconfiar, que falaram que a minha mãe foi lá. Minha mãe morreu, eu tinha 12 anos. Falaram que minha mãe foi lá pedir para eu voltar, e aí pronto, aí a casa caiu. Porque a mentira... Lá na roça fala que a mentira tem perna curta, né? O mineiro simplifica a coisa. O sujeito ficou preocupado com a minha fé. Falou, coitado do Valdemir, ora por ele. Achamos ele caído, né? A mãe dele veio aqui pedir para ele voltar. Minha mãe, ela veio de onde? Do céu, Minha mãe morreu dia 12. O pessoal mesmo, onde o apóstolo passou, ele falou que a mãe dele morreu. O bispo Valdemir. Ele tinha 12 anos. Esses caras estão mentindo, né? Começaram a procurar e acharam. Aí deu no que deu, você vê aí. Quem vai esconder uma cidade ficada sobre o monte? Hein? Ninguém. Então, em vez de questionar, de murmurar, de reclamar, de estar insatisfeito, por que você não confia na palavra? Na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Quando não confiamos, nós é que perdemos. E você, povo de Deus, olha o Deus que cuida de você, de mim, de todos nós. Botou as águas do universo na concha da mão, né? Olha só, ele criou os exércitos dos céus, as estrelas, e chama cada uma pelo nome. A ciência costuma querer explicar o inexplicável. De vez em quando a gente vê uma estrela saindo de um lugar e indo para o outro. Aí eles começam a arrumar uma explicação. E tem diferentes versões. A minha é a da Bíblia. Como Deus chama pelo nome as estrelas, ele é quem diz, sai daí e vai para lá, o seu lugar é lá. Aí você vê a estrela cortando. É impressionante, essa é a minha versão bíblica. Deus chama pelo nome as estrelas, como é que pode? Cada uma. E não esquece, não. Eu já troquei o nome, eu tenho 2 filhas que já troquei o nome. Os netos, então, eu troco toda hora. Chama o Benjamin de Guilherme, ele já repreende, já fala, vô, eu não sou o Guilherme, eu sou o Benjamin. Chama o José de Benjamin, não, eu sou o José. E Deus chama as estrelas pelo nome, e não erra. Eu vou me preocupar se nessa fase da vida eu estou aflito, eu estou chorando, eu estou maltratado. Não, é só uma fase, é só uma tempestade. É só uma tempestade. Você lembra do exemplo da tempestade? Do sargento, lembra? Guia sargento, guia oficial. O coronel lá sai do exército e arma uma tempestade e começa a chover terrivelmente. Aí o subordinado oficial que guiava o carro perguntou, senhor, para o carro? Ele falou, não, vai, conduz, vai em frente, conduz. Falando para o sargento, conduz. O coronel falando. E a tempestade piorou. E aí encostou um ônibus na beira da estrada
para esperar passar a tempestade. Aí o sargento, coronel, encosta também aí, aproveitar a companhia, espera passar, não, guia. Mais na frente uma van encosta. Encosta, coronel, encosta, senhor, não, guia, conduz. De repente, um clarão, o sol brilhando, acabou aquela nuvem de chuva, ele passa. Aí o coronel falou, agora você pode parar, sargento. Agora, coronel, agora tá tudo limpo. Eu falei, não, agora você vai parar, dá uma olhadinha lá para trás. A tempestade ficou então. Quem para fica no meio dela, quem conduz sai dela. Aquele ônibus, aquela van, aqueles que encostaram, estão na tempestade. Nós que conduzimos, continuamos, saímos dela. Só tem um jeito de sair da tempestade, é continuar, é caminhar, é conduzir, é ir em frente. Quem para fica nela, quem conduz sai dela, porque ela é localizada. Não existe tempestade generalizada, ela é localizada. É uma fase, é um pedaço da estrada, é figura de linguagem isso aí. É só um trechinho da sua vida. Para frente o sol está brilhando, o caminho está livre. Continua, conduz, vai em frente. Não desista dos seus objetivos. Não desista. Deus é contigo. Então esse é o ensinamento. E não acabou não. O versículo 28 diz assim, não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Quem cansa sou eu, Valdemiro. Deus não cansa e nem se fadiga. Não há esquadrinhação do seu entendimento. Ninguém consegue decifrar o entendimento. Ninguém sabe o pensamento de Deus. Dá vigor ao cansado e multiplica forças ao que não tem nenhum vigor. Deus é tremendo mesmo. Talvez você esteja cansado, porque isso é comum nos homens. Cansado de alguma situação, de alguma luta. Você traçou um objetivo. Você concebeu um desejo no coração, um projeto. E você está quase parando pelo caminho. Quase desistindo. Então, o recado de Deus é esse. O recado de Deus. Deus não se cansa, o Criador, e nem se fadiga, tá? Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Olha o versículo 30, que interessante. Os jovens se cansarão e se fadigarão. Os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão como as asas, como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Os que esperam no Senhor. É difícil esperar, não é? Como é difícil, como é difícil. É muito difícil. Por isso que eu abordei aqui assuntos que normalmente são tratados internamente. Não é no meu caso, porque minhas reuniões de bispos e pastores são transmitidas para o mundo inteiro. Aliás, a única igreja que faz isso. E eu falo o que tem que falar mesmo. De vez em quando alguém me cobra. Esse dia eu encontrei alguém, eu fiquei com pena do bispo. O senhor repreendeu ele na reunião. Eu falei, então você põe na novela, quando você estiver em casa. Que ali eu vou continuar repreendendo. Né? Assiste novela, que é mentira, que eu vou continuar repreendendo. Eu repreendo quem tiver que repreender. E é ao vivo. É bíblico. Eu não persigo ninguém. Não. Aliás, eu não chamo ninguém à parte. Eu falo o que tem que falar, isso aqui. Ó. Como bispos reclamaram de transferência esses dias, eu estou abordando isso aqui. Estou abordando. Por quê? Porque parece que o sujeito não aprende a palavra. O caminho de José. E o de Davi. Davi era o menor entre os oito filhos de Jessé. Davi era o menor entre os 8. Davi estava esquecido lá no meio do mato. Tinha 8
7 passaram diante do profeta e o 8º lá no meio do mato. Só que Deus escolheu ele. Só que o sujeito não aprende. E se é a pessoa que não acredita que foi escolhida por Deus, ela quer forçar, ela quer agir na carne, quer conquistar na carne. Se ela acredita que Deus a chamou, então Deus a colocará no seu devido lugar. Então, continuando, até os jovens se cansarão, se fadigarão e cairão. Mas os que esperam no Senhor, versículo 31, renovarão suas forças e subirão como as asas com águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não fadigarão. Então é isso para nós hoje, para mim, para os bispos, pastoras e pastores, e povo de Deus, obreiros. E domingo, se Deus quiser, juntos ali, numa tremenda concentração, grande, mega, 8h30 da manhã, a outras 14 em Santo Amaro, também muito grande, a do Braz, é claro, é a principal de todas. Você está convocado. Eu queria também convocar você a honrar o ministério. A honrar o ministério. Eu quero apresentar em breve para você um lançamento de uma Bíblia que o mundo inteiro vai se apaixonar. Agora há pouco eu estava ali no meu quarto e me chegou uma mensagem no celular, a última mensagem que nós pregamos, consolo para domingo, né? Foi consolo para os que choram, foi domingo, se eu não me engano, Salmo 126, está no QR Code. Nós estamos lançando uma Bíblia, que é a Bíblia normal, o Novo Testamento, o Velho Testamento, só que cada um tem o QR Code, tem o Testamento, cada livro tem um QR Code, né? Com as mensagens que eu prego. Por exemplo, essa mensagem que eu preguei aqui agora vai parar lá. Aí na sua casa você não conseguiu ouvir, perdeu na televisão, você aponta a câmera do seu celular no QR Code. Apóstolo pregou Isaías, você aponta em Isaías, aí já vai sair essa mensagem aqui no seu celular. Que coisa, hein? Rapaz, nem em cisneiro eu imaginei que fosse existir isso, essa tecnologia tão avançada, 5G. Rapaz, que coisa linda. É isso mesmo. E ainda estão querendo proibir a Bíblia. Vocês não vão proibir a Bíblia nunca. Vocês não vão proibir nunca. O povo vai chegar em casa, abrir a porta da casa, vai estar lá estampado em breve, sabia? Não vai proibir nunca. Quem vai se meter com a palavra de Deus? Isso é coisa de cachaceiro. Desculpa a expressão. É coisa de pé de cana que quer assumir poder para proibir a Bíblia. Vai beber pinga nos quintos dos infernos. Aqui não vai atrapalhar a obra de Deus, não. Vamos em frente. Então, em breve eu vou apresentar você. É claro que vai ter um custo um pouquinho elevado, por causa da tecnologia que é tremenda, né? Você abre a sua Bíblia, eu já tenho a minha, já. Você abre, aponta lá a câmera do seu celular e sai lá. Se você apontar no Gênesis, está lá escrito embaixo do QR Code Gênesis. Aí você aponta no Gênesis, vai sair a mensagem que eu preguei de Gênesis no celular. Onde a pessoa estiver. Que coisa linda, maravilhosa. E é a Bíblia normal. Nós vamos orar agora. Liga na central, peça o carnezinho do Deus Proverá. Peça o carnezinho do Deus Proverá para ajudar essa obra, tá bom? Pai querido, maravilhoso Deus, nós invocamos o teu nome. Diz a tua palavra, invoca-me e eu te responderei. Eu invoco ao Senhor dos exércitos para que me responda. E abençoe o teu povo, seus filhos. E abra as janelas dos céus, derrama bênçãos sem medidas. Faz milagre, faz o que homem nenhum conseguiu fazer. Toca no enfermo, no canceroso, no leproso, no diabético, no aflito, no desempregado, no endividado, no preocupado. Abra portas extraordinárias. Faz maravilhas na vida do teu povo. Eu declaro vitória na vida do teu povo. Eu o abençoo e abençoo os dizimistas, os ofertantes, os patrocinadores da obra, para a glória do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba d'água abençoada. Graças a Deus. Que Deus abençoe. Voltamos a qualquer momento em nome de Jesus.